Boa noite. São 20 horas e 2 minutos agora. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal chegar. Aguardar um tempo, porque essa parte de tecnologia, às vezes, ela faz umas coisas com a gente nem imagina. Causa umas surpresas na vida da gente, né? Mas então, esse mês, a Associação Procura da Ela está fazendo um evento bem bacana, né? Muito legal, que é a apresentação de lives sobre temas específicos e extremamente ligados às pessoas que têm ela, aos familiares, aos cuidadores, enfim. Só que cada profissional dentro da sua área vai dando as informações que às vezes a gente não consegue ter de uma forma geral, né? Então é uma iniciativa muito bonita e importante para todos nós, porque nós sempre temos o que aprender, né? Sempre temos muito a aprender, um com o outro. Não dá para a gente ficar sozinho, porque sozinho a gente não aprende nada, né? É essa troca que faz a gente aprender. Ó, o pessoal está entrando aqui. Boa noite, que maravilha. Eu já fico feliz, tá? A, a, a Daniela Caramori Morgan está comigo hoje, vai fazer a intermediação, vai ler as perguntas para eu não esquecer de nenhuma, não deixar nenhuma sem responder. Olha, hoje a coisa está séria aqui, hein? Então a Dani está me ajudando, vai fazer essa moderação, porque ajuda bastante, sim, que às vezes a gente quer responder, quer dar atenção para todos, e às vezes não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a Dani está hoje fazendo essa parte importantíssima. E o nosso tema hoje é o isolamento social das pessoas com ela em tempos de pandemia. Aliás, todos já devem estar, eu não diria cansados, mas assim, com muitas informações a respeito da pandemia, de isolamento social, confinamento, enfim. São termos que estão fazendo parte de todos os nossos momentos atualmente, né? Mas eu quero aqui, hoje, podemos começar já? Acho que sim, né, Dani? Como está o Então, movimento aqui aí? eu não estou conseguindo abrir ainda, por isso que eu estou um pouco É, dispersa aqui. é, é que eu estou vendo aqui algumas pessoas entrando, falando boa noite. É, É... Ai, alguém está falando travou que eu estou aqui. linda, eu estou feliz. Travou, Dani? Mas vai destravar. É, Vai sim. Então, nós temos um mês especial e dia 21 de junho também é o Dia Internacional de Conscientização da Esclerose ou sobre a esclerose lateral amiotrófica. É um dia muito importante para todas as pessoas envolvidas com quem tem a ela, né? E então vamos lá, vamos falar sobre o nosso tema, porque senão a gente começa a falar outras dia coisas aqui 21 de e às junho vezes também é o dia. pode, às vezes a gente pode deixar ou perder um pouquinho de tempo, mas na verdade nós vamos ganhar tempo. Então é o seguinte, uma coisa muito importante nesse tema do isolamento social é o seguinte, que as pessoas que adoeceram e têm a ela já no estágio agravado, avançado, essas pessoas vivem o isolamento social, né? Ou seja, antes desse isolamento social que todos nós estamos vivendo, as pessoas com ela já viviam, né? Aí eu fiz uma coisa, porque eu fiquei pensando, mas será que é isso mesmo? Será que não é? Será que é só impressão da minha parte, né? Apesar que eu sei que não é, né? Até porque trabalho já
há um bom tempo com pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Vocês sabem que eu sou psicóloga. Eu estou achando que todos os que estão presentes na live de hoje já conhecem, mas na verdade não é sempre tem gente nova, não é bem assim. Mas eu sou Vânia de Castro Moreira, gosto muito de ser chamada de Vânia de Castro, que o Castro é uma homenagem à minha mãe, porque é o nome dela. E minha mãe já é falecida já há muitos anos, muitos anos. E então, sou psicóloga, trabalho já há muito tempo com pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Entrei num mundo diferente, né? Descobri muitas coisas e a cada dia eu descubro mais alguma coisa que eu não tinha nem ideia que existia, né? Em termos do dia a dia das pessoas com esclerose lateral amiotrófica e o quanto essas pessoas fazem, podem fazer e o quanto nos emocionam, nos engrandecem e transformam a nossa vida também, né? Porque existe a transformação da vida da pessoa com ela, né? O que que acontece? A pessoa com ela precisa refazer a vida, né? Refazer a vida, refazer a imagem corporal, reestruturar a identidade, quer dizer, é um processo de reestruturação muito grande, né? Por isso eu falei no começo que as pessoas com ela já vivem esse isolamento social já há muito tempo, quem está no estágio avançado da doença, né? E aí eu fiquei pensando assim, nós estamos quem não tem a ela, está vivendo um pouquinho desse isolamento social, sem querer comparar, mas dando uma pincelada nessa questão, está vivendo o isolamento social, que as pessoas com ela já vivem há muito tempo, e muitas pessoas que estão vivendo o isolamento social em função da pandemia estão passando por sérios problemas emocionais, né? Medo, insegurança, tristeza, depressão, desesperança, né? Por exemplo, uma pessoa me disse assim: olha, tá difícil mesmo para eu viver nesse período, porque assim, eu não sei quando vai terminar, eu não sei quando é o fim disto. Então, eu não estou conseguindo viver de uma forma saudável, né? Nem mais ou menos saudável, né? Estou com muito medo, não consigo dormir, não consigo me alimentar. Então, veja, a gente está vivendo um pouquinho do que vive a pessoa com ela há muito tempo. E a gente passa mal, né? A gente se sente mal. Então, eu só quero, assim, o que eu quero deixar claro, que eu já vou falar já de antemão, para não esquecer e provavelmente vou repetir. Vamos olhar, a partir dessa experiência que nós estamos tendo agora, do isolamento social, vamos olhar a pessoa com ela com um pouco mais de profundidade, né? Porque ela vive uma mudança radical na vida dela, na vida da família, às vezes na vida dos amigos também, das pessoas mais próximas. Então, essa mudança que nós estivemos agora, essa mudança atípica que nós estamos vivenciando agora, é uma mudança que as pessoas com ela, a partir do diagnóstico, já sentem a necessidade de mudar a vida. E não é uma necessidade assim, eu desejo fazer uma mudança na minha vida. Não. É uma imposição, né? A doença, ela é imposta à pessoa. Não dá para ela falar se eu quero ou se eu não quero ficar doente. Não, ela está doente, essa é a realidade, né? Então, há essa imposição. Na vida, na situação mundial que nós estamos vivendo agora, em relação à pandemia, a gente sabe que um dia vai passar. Não sabemos quando, mas vai passar. E essa experiência de tudo isso que eu disse, que nós estamos passando, a tensão, o medo, a insegurança e tudo mais, talvez nos ajude a olhar
a viver, a enxergar de uma forma diferente quem tem essa doença tão grave. Eu espero que isso aconteça. Na verdade, eu espero uma série de coisas, né? Eu espero que a gente mude, né? Que a gente tenha tempo para refletir sobre a nossa vida, sobre a vida do outro, e que a gente consiga inserir mesmo no nosso cotidiano que nós não vivemos sozinhos. E quando eu falo sozinho, não é sozinho assim, eu, a Dani, o Jorge, a Cris, o Cris. Não, nós não vivemos sozinho, por quê? Sozinhos porque nós dependemos de outros países dependem da gente, né? E nós estamos numa situação muito difícil, porque além da pandemia, nós estamos tendo, sim, problemas políticos graves, tivemos todos esses problemas que aconteceram esses dias relacionados ao racismo. Tudo isso interfere no nosso dia a dia. Tudo isso fica entrando devagar, devagar, e nós vamos ficando cheios de coisas e sensações muito ruins, dolorosas e tristes. E tudo isso é para dizer assim, gente, então assim, vamos pensar um pouco mais nas pessoas com ela, porque elas vivem isso há muito tempo, né? E também estão acompanhando todo o movimento mundial, né? Como disse uma pessoa com ela hoje. Eu estou estudando filosofia, porque agora eu tenho tempo, né? Alguns dizem assim, eu estou assistindo todos os jornais, porque eu adoro ficar por dentro de tudo que está acontecendo, porque agora eu tenho tempo, né? E por falar nisso, falar na pessoa que está estudando filosofia, que é uma pessoa muito legal, como eu estava falando e acabei entrando num outro pensamento e foi embora, é o seguinte, eu precisei sim perguntar para as pessoas que estão com ela já há um determinado período, como é, ó a pergunta que eu fiz, o isolamento social provocado pela pandemia fez diferença em sua vida? Essa foi a pergunta que eu fiz para 4 pessoas. E vou contar uma coisinha aqui. Esse que eu falei que está estudando filosofia é o Jaime Ridorsa. Tá assim, craque, vai passar a gente, olha. Por quê? Porque ele está com tempo, né? Por que ele está com tempo? Porque não dá para ele fazer todas as outras coisas que ele fazia antes, por conta da ela. Então, fazendo essa pergunta, eu fiz essa pergunta para o Jaime Ridorsa, para Maria das Graças Malta, que é a Flor de Lis, ela gosta de ser chamada assim, e fiz essa pergunta para o Paulo Serafini, o querido Serafa, lá do Rio Grande do Sul, e para a Marlene Ana Potulski, a nossa Marlene, a Marlene e a Flor são 2 pessoas que fazem parte de um grupo no WhatsApp sobre ela familiar, né? Então, um grupo de pessoas que tem ela familiar e muita gente, né? Muita gente muito querida, muito bacana, muito especial. E a Flor Denise e a a Marlene fazem parte desse grupo. E eu também faço parte desse grupo. E de verdade tem pessoas muito especiais. E na verdade todos os grupos têm. Nós somos pessoas especiais. Né? Precisamos retomar alguns pontos simples da vida para nos tornarmos seres melhores. Então, como eu disse, o Jaime, a Marlene, o Serafa e a Flor. Fiz essa pergunta: o isolamento social provocado pela pandemia fez diferença em sua vida? O Jaime respondeu o seguinte: na minha vida, eu vou ler, tá, para vocês. Na minha vida, especificamente, não mudou nada. Não mudou muita coisa. O que mudou foi a vida dos meus filhos e os que estão à minha volta. Isso mudou muito. As técnicas do home care não falharam nem um dia. Então, para mim, especificamente, não mudou nada. No resto, a minha vida continua igual.
Eu tinha e tenho e vou continuar tendo uma preocupação que é o seguinte: é muito fácil para mim dizer que não mudou nada na minha vida, mas eu tenho muita preocupação com as técnicas, com a minha secretária. A minha secretária faz uma série de atividades para mim, inclusive vai ao supermercado, né? E eu me preocupo muito com elas. Por quê? Porque fazem uso do transporte público, né? Então eu estou protegido em casa, mas elas vão e voltam, né? É, mas aí perguntei a elas, né? Falei sobre essa minha preocupação a elas e elas disseram o seguinte: nós precisamos trabalhar, sair de casa para cuidar da casa, para cuidar da família. E o Jaime continua, mas eu não tenho com o que me preocupar, né? Ele não tem com o que se preocupar porque ele recebe o salário integral. Cai todo mês o salário dele, né? Aí tem a questão da físio, que vem de carro, o médico que vem de transporte público, chega, tira a máscara, põe outra máscara, tira a luva, põe outra luva, enfim, faz todo esse ritual para que todos eles possam manter o maior rigor no cuidado ao Jaime. Mas para o Jaime Ridorça, a grande preocupação são as pessoas que cuidam muito bem dele e que ele tem um carinho muito grande por todos eles. Só um parênteses, né? O Jaime foi diagnosticado por volta de 2009. Ele está há 5 anos em casa. Esses 5 anos significa o quê? Que ele tem tido dificuldade para sair e fica em casa, né? A Flor disse o seguinte: para mim não mudou nada. Para mim não mudou muita coisa. Fico no BIPAP o tempo todo e não posso sair de casa. Sinto muita falta das visitas. O resto está tudo do mesmo jeito. A Flor, a Flor de Lis, ela foi diagnosticada em 2004 e está há 12 anos em casa. O Paulo Serafínio Serafa disse o seguinte: fora a impossibilidade de dar um grande abraço em minha família, por ocasião dos falecimentos, não teve muitas mudanças. Só um parênteses aqui, o Serafa, ele perdeu 2 pessoas muito próximas, muito queridas, uma num dia, outra daqui a um mês, né? Ou seja, 2 pessoas em pouquíssimo tempo. Então, o desejo dele era estar com os familiares para dar um abraço, para estar junto, veja, dar um abraço é o desejo dele. Aí vocês podem me dizer, mas ele pode abraçar? Não. Como nós abraçamos, não pode, né? Aquela forma tradicional. Mas nós podemos abraçá-lo e ele se sentir nos abraçando e sendo abraçado ao mesmo tempo, né? E esse era o maior desejo dele, abraçar as pessoas, mas em função da pandemia também, ele não tem saído de casa em hipótese alguma, né? Se já não saía, imagine agora, não vai sair mesmo, nem para tomar bater um papinho ali na frente, não, nem na porta de casa, né? E o Serafa diz o seguinte: até gostei, ó, o Serafa está gostando do isolamento social, em função da pandemia, quer ver? Até gostei por ter minha pequena grande estrela, Clair, mais tempo ao meu lado, né? Esse é o querido Serafa. Fico bastante preocupado com os profissionais que me atendem. Os cuidados estão muito mais rígidos comigo agora. E para isso eu conto com a colaboração de todos, né? Então temos 3 experiências aqui com o isolamento social atual e com o isolamento provocado pela doença. O Serafa, ele foi diagnosticado em 2003 e está em casa há 9 anos. Temos a Marlene. A Marlene disse o seguinte: para mim, não teve mudança, o isolamento social não fez diferença nenhuma. Fico 20 horas por dia deitada,
devido às dores insuportáveis nos músculos, nas costas e até no abdômen. E agora começou nas pernas. Então, não senti nenhuma mudança na minha vida. Essa é a fala da Marlene. A Marlene foi diagnosticada em 2010 e está há 4 anos em casa. Algumas pessoas com ela, vocês sabem, ficam em casa mesmo. Os médicos vão à casa, aqui nós temos exemplos só nessas 4 pessoas. O médico vai, o físio vai, a fono vai, o psicólogo vai. Os profissionais, tem todo o home care, né? Todos vão à casa. Então, a pessoa não sai, né? Para sair, é preciso de um ritual muito acentuado, né? E vários detalhes precisam ser muito bem pensados para que a pessoa não sofra, né? Vamos ver aqui. Então, veja, olha que experiência interessante. Eu gostei de ter feito isso, e agradeço ao Serafa, ao Jaime, a Marlene e a Flor de Lis, agradeço muito, porque eles foram extremamente disponíveis para responder. E me ajudou bastante, até para ficar com a fala deles, o que é para eles, veja. A Marlene, eu não senti mudança na minha vida. Por quê? Porque a Marlene já estava em casa. Agora, veja, é interessante isso, né? Porque, veja, a vida não é estática. A vida é um processo. Quando a gente pensa em processo, pensa numa fluidez, não é? Então, a vida flui. Só que saúde e doença fazem parte da nossa vida. Alegria, tristeza faz parte da nossa vida. Saúde e doença faz parte da nossa vida, não é fazem. Saúde e doença, repetindo, saúde e doença faz parte da nossa vida. Como é ao vivo, não dá para cortar, entendeu? Então, vocês participaram desse momento aqui, meu. Alegria, tristeza, dia, noite, idas e vindas, né? A nossa vida flui. Tem até um livro muito bonito chamado Curso e Percurso do Adoecimento. Foi escrito por uma ex-professora minha muito querida, que teve ela e faleceu também com ela. Mas se a vida flui, ela flui para todos, mesmo para as pessoas que estão imobilizadas em função da doença. Ela continua fluindo. Agora, se a gente escolher ficar, às vezes nem é uma escolha, é uma coisa que vem assim e toma conta da gente. Se a gente escolher ficar lamentando, eu posso escolher isso? Posso. Posso. Ora, posso escolher. Mas será que vai fazer bem? Será que é só isso? É só a lamentação, a tristeza, o choro? Não, a vida é um processo, ela flui. É o choro, o riso, a alegria, a tristeza, a saúde, a doença, a vida, a morte. É esse fluir constante. E muitas coisas a gente não escolhe, né? Não dá para ser feliz o tempo todo. E também não sei como seria ser feliz o tempo todo, né? Por quê? Porque a tristeza faz parte, o sofrimento, a dor são intrínsecos à nossa vida, ao nosso dia a dia. E então veja, nesse processo todo que estamos vivendo, nós estamos passando por transformações, né? Mas o ponto mais importante é encontrar um sentido para a nossa vida. As pessoas que estão em casa, como a Marlene, como o Jaime, como o Serafa, como a Flor e tantas outras pessoas que a gente conhece, muitas outras pessoas, que não podem sair de casa facilmente, né? Fora da pandemia. Essas pessoas também precisam descobrir os seus recursos para enfrentar essa realidade. Por quê? Porque a realidade é esta. Não dá para a gente florear. A vida é um processo, é a saúde e a doença. A vida, a morte, a alegria, a tristeza, né? E nós também, ou
quem não está com ela também precisa descobrir o sentido da própria vida. Os cuidadores precisam descobrir também o sentido da própria vida. E tudo isso passa pela esfera individual e coletiva, né? E por falar nisso, hoje é dia do meio ambiente, né? Vocês sabem disso, né? Dia 5 de junho. 5 de junho, Dia Internacional do Meio Ambiente. E mundialmente nós estamos, alguns países saindo do confinamento, outros ainda em muita evidência, muita dor e muito sofrimento. Então é preciso a transformação. É preciso a gente parar, pensar e mudar, né? Sem medo de ser feliz. Eu gosto muito daquela música do Caetano que fala assim: gente, é para brilhar e não é para morrer de fome. E é verdade. Em toda e qualquer situação, gente, é para brilhar, não é para morrer de fome. Né? Não é só para ficar triste, só para ficar doente. Não. É buscar os recursos para fazer essa mudança na vida. E nós temos esses recursos. E podemos enfrentar esses problemas. Então, algo importante, por exemplo, a empatia, solidariedade, o afeto, o amor, o acolhimento, a aceitação. Puxa vida, são palavras que deviam não ficar apenas na nossa mente, mas que nós precisamos trazer essas palavras para a prática, para a realidade, e fazer disso as nossas relações, ou fazer as nossas relações dessa forma. As nossas relações pessoais, as nossas relações interpessoais, né, amigos, trabalho, né? Muita coisa, muito disso que eu estou falando para vocês, eu aprendo muito com essas pessoas que estão vivendo isolamento social há muitos anos, né? Muito, né? Então, por exemplo, o afeto. Ou, veja, olha o que disse a Flor, olha o que nos disse a Flor. Eu sinto falta das visitas, isso mudou. Eu tenho certeza que essa mesma, assim como o Serafa também falou, né? Poxa, eu não pude dar um abraço nas pessoas que são importantes para mim, na minha família. Ou como o Jaime fala, a minha preocupação, a minha enorme preocupação são com as pessoas que estão cuidando de mim, né? E como a Marlene fala também, não houve mudança na minha vida particular, né? Agora, essas perdas das visitas, a preocupação excessiva, muitas vezes, com os cuidadores, o desejo de estar com outras pessoas, da família, os amigos, são pontos extremamente importantes para todos nós. E para as pessoas com ela, extremamente importante. E isso depende de quem não tem ela, né? Seja esse acolhimento, a solidariedade, o abraço, não é? Nós é que vamos fazer. Nós precisamos nos abrir internamente para essas situações novas. Quando eu digo nós amigos, nós profissionais, nós cuidadores, e às vezes até os familiares também, né? A Daniela Caramori Morgan, ela vai falar, eu não me lembro agora o dia, mas ela vai falar sobre os cuidadores, né, nessa época de pandemia, e vai fazer umas colocações que ela entende bem dessa questão, dessa relação, né, dos cuidadores com a pessoa com ela. Então, ela vai falar a respeito disso. Mas a gente sabe que a vida de todos passa por grandes mudanças, né? E essa empatia, essa solidariedade, o afeto, o amor, o acolhimento, a aceitação do outro como ele é, não como eu gostaria que ele fosse, mas como ele é, isso tudo pode fazer parte de verdade dos nossos dias, né?
não só no quadrinho ou no quadrão, né, naquela pintura, não, nos nossos dias, né? Eu falei os quadrinhos porque eu me lembro de várias frases muito bonitas que você encontra no cabeleireiro, às vezes, quando a gente pode ir, né? No, na costureira, né? Você encontra aquelas frases bonitas, mas assim, será que aquelas pessoas estão vivenciando essas frases na prática? Então, o amor, a solidariedade, o carinho, né? Muito importante para todos nós. E ainda um pouquinho, né, da empatia, da solidariedade, do afeto, do amor. Eu falei que eu ia repetir umas coisas, né? Repito mesmo. É, Esses são instrumentos poderosos para fazermos internamente a nossa mudança e a nossa mudança com as outras pessoas, né? Vamos ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Eu acredito sim que é muito importante a gente fazer uma rede de relacionamentos, né? Porque tem muitas pessoas que precisam de quem pode ir e vir. As pessoas com elas, as pessoas com doenças graves, né? A gente sabe que tem várias pessoas. Então, às vezes, o vizinho pode fazer alguma coisa, aquele amigo que não vem visitar há tanto tempo, mas que era tão querido no passado. Coisa simples. Porque essa simplicidade, ela enche a nossa vida. Por falar em simplicidade, eu estranhei que eu vi na televisão, numa reportagem, eu vi, né, alguns shoppings que foram abertos, cheios, shopping e algumas lojas, assim. Vamos ficar só no shopping, que a loja agora também não vou citar o nome. Eu lembrei, mas não vou citar o nome. E um monte de gente na fila para entrar no shopping, mas assim, poxa, pera um pouquinho, Vânia, não exagera. A fila é porque está havendo distanciamento social, né, entre as pessoas. Mas será mesmo que é só isso? Ou muita gente foi ao shopping mesmo, né? E a nossa vida fica mais enriquecida com isso que a gente vai comprar, vai consumir, nós vamos nos tornaremos pessoas melhores. Eu acho que a gente tem que voltar mesmo, voltar para a simplicidade, voltar para o amor, voltar para essas palavras simples e vivê-las em sua plenitude. Agora, para a gente estar fechando, tem duas coisas que eu vou falar para vocês aqui. Já falei muito? Não. Não, um pouquinho só, né? É, Tem dois pontos importantes. Alguns até podem ser repetitivos, né? Mas assim, quando a gente está falando com outras pessoas, tem coisas que a gente precisa repetir. Já disse um ex-terapeuta, psicoterapeuta meu, e falava: não, você viu que às vezes eu repito as coisas? Então, porque as pessoas precisam ouvir novamente. Ele falava assim, e eu estou falando como ele. Olha, a gente escuta muito, assim, nossa, mas aquele paciente é teimoso, ou nossa, mas o meu irmão tem ela não sei quanto tempo, ele é tão teimoso, a minha irmã, a minha mãe, meu pai, né? São alguns adjetivos que a gente escuta. Teimoso, nervoso, irritado que só. é, Nossa, bravíssimo. E isso, as pessoas que podem ir e voltar, quando não é época de isolamento ou confinamento, ir e vir, dizem muitas vezes. E aí, assim, é profissional, são os profissionais, são os cuidadores, são os familiares, tudo bem, as pessoas precisam desabafar. Mas o que eu quero dizer, vamos escutar um pouquinho mais aquela pessoa que está confinada pela imposição da doença, vamos enxergá-la um pouco mais, vamos escutá-la um pouco mais. Escutar envolve acolhimento também e assimilação da realidade, né, do que está acontecendo, quem é essa pessoa. Vamos escutá-la um pouco mais. Por quê?
Ué, por que será que está tão irritado? Algum motivo tem, né? Algum motivo tem. E eu vou trazer um, umas fases que foram muito estudadas, fases ou estágios diante da morte e do morrer, que foram muito estudadas por Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra muito maravilhosa, né, já falecida. Eu não a conheci, só conheço os livros dela e amo todos. Por quê? Porque é gente que está falando comigo, né? É gente. E ela fala o seguinte: ela descreveu 5 estágios que são comuns, se repetem nas várias relações com pessoas que estão com uma doença grave, uma doença como a ela, por exemplo. Ela até cita no livro dela o caso de uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica, o livro sobre a morte e o morrer, que é um livro antigo, bem antigo. De pessoas que estão adoecidas, de pessoas que estão em dias finais de vida, né? E também dos profissionais que trabalham com essas pessoas, dos familiares, dos cuidadores. De um jeito ou de outro, nós passamos no nosso dia a dia diante de uma possível perda, nós vivenciamos essas fases. Eu acredito que vocês até conhecem já. Uma delas é negação. Eu não sei o que foi olhar aqui, porque eu sei de cores. Negação, raiva, barganha ou negociação, depressão ou interiorização e aceitação. Então, todos nós passamos numa situação difícil, quando estamos numa situação difícil, passamos por essas fases. Não necessariamente nessa ordem apresentada, que o Kubler-Ross falava isso, e a sexta fase que a Kubler-Ross falava é a esperança que permeia todas as fases, né? Eu acho muito lindo isso e emocionante também. Então, o que acontece? Vamos voltar lá para o paciente teimoso, ou para o meu irmão que é teimoso, meu marido que é teimoso, ou ele não. Ai, meu marido não dorme, aí eu não consigo dormir. Vamos voltar para ele? Pegar essas fases e tentar enxergar esse mundo que a pessoa que se movimentava, que andava, que fazia, que ia e vinha, deixou de fazer e está isolada em casa. Vamos pegar essas fases e tentar entender, compreender um pouco mais essa pessoa. Ela pode ter passado, pode estar, por exemplo, no momento de raiva, nessa fase da raiva. Ela negava a doença, depois, assim, entrou no quarto, leva uma pratada. Se a pessoa pudesse se movimentar, ela faria isso. De tamanha raiva. Só que ela não pode se movimentar, nem gritar, nem chorar, nem nada com barulho, nem bater o pé no chão, não pode. Então, veja, mas ela sente, os sentimentos da pessoa com ela são os mesmos que eu sinto, que você sente, que todos nós sentimos. A pessoa com ela não sente diferente. A pessoa com ela desenvolve uma acuidade maior, uma sensibilidade maior, mas sente como nós sentimos, né? Vamos imaginar que essa pessoa esteja na fase da raiva. Por que eu vou falar que ele está irritado? Não, ele pode estar refazendo todo o ciclo de vida e pode estar irritado, sim, né? Mas por que eu vou adjetivar assim, né? Irritado, teimoso, tem que fazer tudo o que ele quer, só as coisas que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, né? Muitos cuidadores familiares, profissionais falam assim, às vezes não falam, mas pensam. Vamos pensar nessas fases e vamos tentar entender e compreender qual fase que está essa pessoa, né? Está interiorizando ou depressiva até, quer ficar sozinha porque ela está fazendo um balanço geral da vida, então ela quer ficar sozinha, ela não quer receber visitas, por exemplo, porque ela está muito concentrada na sua vida, no que ela vai fazer com todas as pessoas da família, as pessoas próximas, o que ela pode fazer, o que ela tem que fazer, o que cabe a ela ainda fazer, né? Então, são situações muito específicas
e que algo que a gente não pode fazer e não deve é julgar, né? Vamos experimentar, compreender. Ora, nós não ficamos super bravos e chateados porque não podemos sair? Não podemos por causa da pandemia. Então, vamos compreender um pouco mais. Porque, veja, seja cuidador, que trabalha muito, seja o familiar, que também trabalha muito com a pessoa que está doente, seja um profissional, ou seja um amigo, seja quem for, não perdeu o direito de ir e vir. Nós perdemos agora em função da Covid-19. Mas, no geral da nossa vida, nós não perdemos esse direito, né? Então, para fechar, depois aí tem as perguntas ainda. Gente, olha, como vocês me deixaram falar tudo isso? Passei do horário. Vou fechar agora. Eu vou fazer um pedido, um apelo a vocês. Olha, em função de toda essa situação difícil que a gente está vivendo, vamos amar um pouco mais as pessoas que estão conosco e as pessoas que são nossas amigas, são pessoas próximas, né? Como se não tivesse amanhã. Aí eu fui pegar um pedacinho dessa música maravilhosa, dessa letra fantástica, que é aquela banda maravilhosa Legião Urbana, e chama-se Pais e Filhos. Eu vou ler para vocês para a gente finalizar. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Perdoe e doe como se fosse sua última oportunidade. Ame como se não houvesse amanhã. E se houver um amanhã, ame novamente. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, estou fechando. Vou chamar a Dani. Antes de chamar a Dani, para ajudar nas perguntas, deixa eu só ver aqui a live de amanhã para falar para vocês que amanhã às 20 horas tem outra live. Gente, é o mês inteiro que vai ter live, tá? Às 20 horas. Vamos esquecer do jornal, vamos esquecer das novelas, da fina estampa, vamos ficar aqui conversando. Olha, então amanhã a doutora Rita Labronice, que é fisioterapeuta, vai falar sobre fisioterapia motora. Não, fisioterapia motora, orientações, home care e teleatendimento na quarentena. Olha que legal. Fisioterapia motora, orientações, home care e teleatendimento na quarentena. E a Rita é uma pessoa que eu conheço há muitos anos também, gente. Amanhã, 6 de junho, a partir das 20 horas. Olha, vocês sabem que agora que eu estou me tocando, que amanhã é sábado, né? Então vai ter live amanhã também, tá? E vai ser da Rita. Ó, que maravilha. Dani, vamos lá? A Dani vai fazer me falar as perguntas agora. Oi, Dani, que bom ver você. Oi, boa noite. Boa noite. Tem perguntas ou Desculpem, não? tem perguntas, mas eu só pedindo desculpa no comecinho quando eu entrei, eu estava um pouco perdida aqui para fazer funcionar, né, a parte do computador e me ajeitar com as perguntas, então eu nem pude dar um oi para todo mundo. Então eu gostaria de, de dar esse oi, né, para todo mundo e dizer que é um prazer estar aqui com a Vânia, respondendo as perguntas, respondendo não, né? Na verdade, ajudando aqui com as perguntas que as pessoas enviaram. Vânia, muito carinho para você, mas assim, muito carinho, muito beijo, muita coisa legal que as pessoas enviaram, dizendo que é um prazer estar com você, que você é maravilhosa, que quem tem o privilégio de poder, né, estar na sua presença, estar com você é muito bom e que a live está maravilhosa. Então, foram muitos elogios aqui, tá? E aí, tem algumas perguntinhas que eu separei, que assim, ó, a primeira foi a Viviane Ramos, que foi bem no comecinho que você estava falando, né, sobre o momento do isolamento. Acho que eu estou desfocada aí, né? Eu estou olhando para o computador. Tá ótimo agora, Dani, tá ótimo. E as pessoas, no comecinho, que você estava falando sobre
o momento do isolamento, né, de estar em casa, e ela falou que a Viviane Ramos, que o pai, ele fica muito agitado, ele não dorme, muito raivoso. E aí acho que no finalzinho aí você conseguiu, né, responder, mas se você quiser acrescentar, acho que é importante, né? Mas sabe uma coisa que eu me lembrei agora, Dani e todos vocês, que eu não sei o nome de quem está, tá, gente? Ó, aqui só aparece assim, usuário do Facebook, só. Eu não sei quem está aí, a Dani que está sabendo. Então veja uma coisa importante. Por que será que ele está raivoso? Alguém perguntou para ele por que ele está raivoso? Por que ele está com tanta raiva? E isso não precisa esperar o psicólogo fazer, né? Em casa, pergunta para ele, Viviane, pai, o que está acontecendo? Fala para mim, por que você está com raiva? Ele vai falar. Pode ser que ele não fale também, ele não queira falar ou não queira expressar o que ele está sentindo, pode ser. Mas dê um espacinho para que a pessoa fale. Viviane, dê um espaço para o seu pai falar. Pai, a hora que você quiser falar, eu estou aqui para ouvir isso. Isso que você tem para dizer. Eu estou vendo que você está com raiva, eu sinto isso. Eu, se você não falar, como que eu vou te ajudar? Fala para mim, né? Eu acho que é um meio da gente não ficar adivinhando coisas, né? O que a pessoa está sentindo ou julgando apenas. Vamos perguntar, né? Por falar nisso, uma vez uma pessoa me falou assim, falou o estado que ela estava, foi logo no começo que eu comecei a trabalhar, foi no começo, será? Eu acho que foi. Bom, agora também eu não sei. A gente aprende todo dia. E aí a pessoa falou assim, olha, eu estou me sentindo assim, 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 uma pessoa com ela já nem estava no estágio tão avançado, né? Aí eu falei assim, eu imagino. Sabe que o paciente virou para mim e falou, Vânia, você não imagina. Você não sabe o que é. Fui para casa com isso na cabeça, falei, gente, como que eu dou um fora desse jeito? Eu imagino mesmo. Bom, aí eu fui para minha casa e fiz um exercício com a família quando eu cheguei em casa, né? Fiquei sem falar e eu só escrevia. Veja, eu consegui escrever, né? Eu só escrevi, então eu me comunicava com os meus filhos e com meu marido dessa forma. Foi muito difícil para todos. Então, a partir desse exercício, eu falei, realmente eu não imagino, porque eu também logo precisei começar a falar, né? Então, veja, nós não estamos vivendo a mesma situação que a pessoa. Então, nós nem imaginamos como é, porque é tão difícil que a gente nem consegue imaginar. Esse imaginar não fica verdadeiro, como aconteceu comigo. Que eu falei para o paciente, imagino, ele falou: você não imagina coisa nenhuma? Você não sabe como é, né? Então, vamos perguntar. Vamos perguntar. Como é que, nossa, mas você tem que fazer as coisas do jeito que você quer. Também tem o tom e tem o que a gente fala, vamos pensar, né? Eu não consigo fazer tudo o que você quer a hora que você quer, por exemplo. E aí? Não dá para fazer, não dá. Mas essa comunicação, ela precisa ser aberta. Ela está fechada, ela precisa, o canal de comunicação precisa ficar aberto. Aberto, para que haja segurança da pessoa que quer falar algo porque ela não está bem, que ela se sinta segura para falar com você. Mesmo que seja uma pessoa de casa, né? A gente costuma falar que santo de casa não faz milagre, mas às vezes faz, né? Então é importante pelo menos perguntar. Ô, Dani, eu preciso responder menos, tá? Tô falando demais. Gente, eu tô falando muito, nós vamos acabar. E amanhã é sábado, nós vamos ficar até de madrugada aqui. Mas foi importante, eu acho que assim, teve um outro momento aqui, Vânia, que a Mara Castro, ela fez um apontamento que eu achei interessante, que ela falou que é muito importante o que você estava falando a respeito sobre o entendimento dos sentimentos, né? Que isso faz toda a diferença. Então, acho que as coisas começam a se conectar, né? Porque o fato de não saber lidar com os sentimentos, às vezes, é o que dificulta a comunicação, não é?
E aí até a Neide França complementa aqui que precisa trabalhar a família e os cuidadores para que haja esse entendimento, né? Então, eu não sei Isso. se você quer complementar alguma coisa falando. É. A comunicação é de extrema importância. Eu gosto muito de uma psicóloga chamada Maria Tereza Maldonado, que ela tem um livro chamado Comunicação entre Pais e Filhos, a Linguagem do Sentir. É lindo esse livro e dá umas dicas para a gente maravilhosas. Não só para a relação pais e filhos, mas para a relação marido, mulher, namorado, namorada, todos, profissional, paciente. É um livro, é assim, porque você pode aproveitar aquele conteúdo e trazer para a sua relação daquele momento. Então, veja, vamos tentar entender o que está nas entrelinhas do que é dito. E o que está nas entrelinhas é o sentimento. E nós não tivemos educação, não recebemos essa educação para compreender o sentimento do outro. Às vezes, nem o nosso sentimento a gente consegue escrever, expressar, né? Então, assim, não é que a pessoa é mais intelectualizada e a outra menos. Não, pode ser um PhD em alguma coisa, em astrofísica do não sei o que lá. O sentimento a pessoa não entende, não sabe, não tem como falar e às vezes nem como se colocar dizendo o que ela está sentindo. Vamos observar e vivenciar um pouco mais os nossos sentimentos, que está dentro daquela simplicidade que eu falei da vida. Certo. Vânia, tem uma pergunta aqui, que é a primeira que eu vou te fazer aqui, é da. Ai, peraí. Da Cláudia Manfredi. Ela pergunta assim: como reagir no momento do riso e ao mesmo tempo com choro? Então, a gente sabe que tem algumas pessoas que ficam nessa labilidade emocional, né? Riso e choro, chora muito, ri muito, e às vezes não tem um motivo, ninguém contou piada, e a pessoa está gargalhando e não consegue se conter. Por quê? Isto é uma resposta fisiológica, né? Neurológica. Então, esse é um fato que é muito comum nas pessoas com ela. Esse choro e esse riso aparentemente sem um motivo. Só que, muitas vezes, a pessoa pode não estar nessa fase e ela está rindo ou chorando. O que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente estar junto com ela. Né? É simples assim mesmo. E tentar, se possível, fazer uso da empatia, não do que a gente sabe teoricamente do que é empatia, mas de verdade calçar o sapato do outro, mesmo que esteja apertado, e ver como que é andar daquele jeito, né? Então é nesse sentido, é Cristina, né? Cláudia ou Cristina? É Cláudia Manfredi. A Cláudia. Isso, Cláudia. É isso mesmo. Então é lidar dessa forma. E às vezes é um jeito simples mesmo, né? Não precisamos complicar muito, mais do que algumas complicações se apresentam, né? Não vamos complicar mais ainda. Ó, Pronto, tem uma Dani. outra pergunta aqui do. Nossa, é que agora. Antes estava. Agora está vindo um monte de pergunta, mas espera lá, vamos lá. Ó, o Will Pena, ele pergunta como a terapia pode ajudar uma pessoa com ela. É recomendado acompanhamento psicoterápico em todos os casos? Sim, como que ele chama mesmo, Dani? O nome Will, difícil. Will. o Will, Will, Will sim, Pena. sim. Eu não diria que é recomendado antes do diagnóstico, porque antes a pessoa não sabe que tem, né? Mas a psicoterapia é recomendada para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. Mas a pessoa com ela é extremamente importante que ela faça assim. Por quê? Ela precisa expressar o que ela está sentindo,
né? Quando a pessoa já está num processo evolutivo da doença muito acentuado, o que acontece? Às vezes não está falando. Hoje, graças a Deus, existe o TOB. Então, a comunicação se mantém. Então, essa comunicação sempre ela precisa acontecer. E o psicólogo vai ajudar nesse sentido. Até como a Neide falou, se não me engano, foi a Neide, é, ajudar os familiares, vai trabalhar os familiares, vai trabalhar esse paciente, vai trabalhar também o pessoal, os técnicos que estão juntos, cuidando, os cuidadores, né? Vai escutar, cada um tem a sua verdade dentro do seu contexto de vida, né? Cada um tem a sua verdade. O que a gente precisa fazer é escutar e falar, olha, será que se tirar isso daqui e colocar aqui, será que vai ficar melhor? Né? Será que, nossa, será que seu tom de voz não está muito bravo? Por que está bravo? Conversar, conversar. Então, a psicoterapia é importante em todas as fases. Às vezes tem pessoas que começam, pessoas com ela começam, param, depois voltam. Isso é muito comum acontecer, né? Não, não é assim, a pessoa está com ela e vai ficar o resto da vida em psicoterapia. Se ela quiser, pode. Se o psicólogo também quiser, não tem problema. Mas normalmente se para, né? Se dá um tempo, depois se retoma. Acho que eu respondi, né, Will? O Jaime Ridorça apareceu aqui falando que Ah, você não já. falou nem. É o Jaime, que você não falou nenhuma vez sobre a palavra angústia. É mesmo, né? Ah, mas a angústia também está ligado aí a tudo isso que a gente está vivendo, Jaime. Muito. E o que as pessoas com ela, os familiares, os cuidadores, vivem cotidianamente, né? A angústia é muito grande. E a angústia é tão profunda que às vezes dá dor mesmo. Parece que o coração que vai explodir, né? O coração está doendo, né? E é verdade, eu não falei em angústia mesmo. Mas, puxa vida, faz parte da nossa vida como faz parte a alegria e a tristeza, né? A calmaria, a angústia, ou ansiedade, né? Faz parte da nossa vida. Está dentro daquele processo do fluir. Vânia, a Margarete Nascimento está perguntando aqui por que tem pessoas que não choram? Essa pergunta é difícil, né, Margarete? Por que que tem pessoas... tem pessoas que têm problemas mesmo para chorar, problemas fisiológicos, tal. E tem pessoas que, às vezes, têm dificuldade de expressar a emoção até no choro, né? Às vezes esse choro está reprimido e precisa um trabalho para que esse choro venha à tona. Se não for nenhum problema fisiológico, né? Se não for nenhum problema lacrimal, alguma coisa assim, pode ser psicológico e pode estar ligado à retenção da emoção, à retenção dos sentimentos, né? Pode estar ligado a isso, aí não vem, as lágrimas não saem, né? Então é necessário sim um trabalho de um caminhar nessa dor, nesse sofrimento, às vezes no embotamento emocional, para que a pessoa consiga se liberar e chorar e rir, porque quem chora profundamente vai rir profundamente também, né? Até aqui, Vânia, a Janete É. Luiz, ela complementou assim, ó, sou difícil de chorar, quero que me vejam como uma fortaleza. Opa, isso é Alguém... verdade também, Janete. Ô, Janete, é isso daí mesmo. Eu sou forte, por que que eu vou chorar? Vocês se lembram quando tinha antigamente? É que eu sou da época de antigamente, né? Eu sou da época de antigamente, gente, que agora no confinamento, em função da pandemia, eu sou daquela turma da terceira idade, olha os meus cabelinhos, que não me deixam mentir, que tem que ficar em casa, né? Mas eu fico realmente, não tem problema, não tenho problema para ficar em casa. Algumas pessoas têm, né? Mas muitas vezes a gente precisa se mostrar mais forte do que é. Eu não sei por que que a gente tem que fazer isso, mas a gente faz. Às vezes está com medo, às vezes está sentindo raiva.
mas eu não posso expressar nada, né? Eu tenho que ser uma fortaleza, não. Eu sou fraca às vezes, frágil, né? Sinto vontade de chorar, e às vezes sou forte, e sinto vontade de rir, ou, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente se faz, às vezes a própria vida leva a gente a se fazer assim, né? Porque a gente não se faz sozinho também, a gente se faz na relação com o outro o tempo todo. Então, não sei o que aconteceu nesse passado, eu não podia me mostrar frágil. Precisava me mostrar firme, forte, então às vezes nem dá para chorar, a lágrima nem sai, né? Obrigada pela fortaleza, que é isso mesmo, viu, Janete? Foi muito bom a sua colocação. Vânia, a Tatiana Moraes, ela está falando aqui que se ela, na verdade, ela está perguntando se existe um atendimento online. Nós moramos na Inglaterra e meu pai não tem psicoterapeuta. Ah, não tem. Existe sim. Em novembro de 2019, acho que foi 2019, agora fiquei em dúvida se foi 18 ou 19, que o Conselho Federal de Psicologia liberou a psicoterapia online. Porque antes desse período, antes dessa resolução, 11/2019, só podia ser feito psicoterapia com as pessoas, mas assim, tinha que estar ligado à universidade, então só experimental ou só como pesquisa. E no final do ano passado já houve essa liberação, depois de várias e várias reuniões, vários e vários trabalhos comprovando a eficácia da psicoterapia online, né? Porque, veja, não é só nesse período de pandemia. Fora esse período, já passou a acontecer, e já acontecia há um certo tempo, só que a gente fazia orientação psicológica, fazia um trabalho que não era tão profundo quanto a psicoterapia, porque não podia, né? Um trabalho mais breve, vamos dizer, psicoterapia, nem era psicoterapia breve, é um trabalho de acompanhamento psicológico mesmo. E depois da liberação do Conselho Federal de Psicologia, de todas as análises que foram feitas, aí hoje em dia é liberado, né? Então pode sim, o psicólogo está apto a fazer a psicoterapia online. Ô, Vânia, acho que é legal até você complementar, porque a Patrícia Martins, ela está perguntando se todo psicólogo ele tem capacidade de acompanhar os portadores de ELA. Como que ela chama mesmo? Patrícia, né? Patrícia Martins. É, Patrícia, eu acredito que não. Se você me perguntar por quê, enfim, porque as pessoas fazem, os profissionais ou os psicólogos fazem escolhas diferentes, né? Não tem nem a ver com mais capacidade ou menos capacidade, não. Mas tem a ver com as escolhas. E tem profissionais da psicologia que desenvolvem um excelente trabalho num outro contexto. Eu, particularmente, acredito que não mesmo. Uma vez o doutor Acari falou o seguinte: quando ele estava para fazer a residência, ele falou: vou fazer aquilo que quase ninguém faz. E dentro daquilo que quase ninguém faz, que é neurologia, ele foi trabalhar com pessoas com doenças neuromusculares. E aí afunilou mais e foi trabalhar com pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Por quê? Porque poucos profissionais trabalham com pessoas com doenças neurológicas também, poucos psicólogos também, porque são doenças que trazem um sentimento de impotência muito grande. Então, o psicólogo tem que estar com a cabeça bem legal para ele conseguir compreender o que está acontecendo com o outro, ajudar a outra pessoa, compreendê-lo e que dê um resultado satisfatório, saudável para todos os lados, né? Então, não é todo psicólogo, não é. Alguns falam abertamente. Eu não conseguiria trabalhar com uma pessoa que não consegue falar, né? Que a psicoterapia, muitas vezes, ela acontece num contexto totalmente diferente, né? Porque a pessoa não fala. E a psicoterapia, ela tem como base a narrativa, o discurso. E aí, se a pessoa não fala? Vamos buscar os meios que ela pode se comunicar. E, de novo, ainda bem que existe o TOB hoje, porque antigamente a gente fazia esse trabalho de psicoterapia presencial
com uma tabela visual, com o abecedário todo, sabe? Letra por letra. Inclusive tem a Lei de Legal. Moreira, que tem, é antigo isso, né, Dani? A Dani sabe. É, A Lei de é. Moreira, ela escreveu 2 livros, letra por letra, 2, 3, letra por letra, porque ela já não falava, a doença a ela, da Leide, teve uma evolução muito rápida. Coisa de um ano, ela já estava com tráqueo, com gastro, sem falar, sem movimento algum. Sem movimento algum, ela escreveu 3 livros com a tabela visual, porque ela não se adaptava ao computador, ao TOB, né? Pelo olhar, tal. Ela não se adaptou. Então, era letra por letra. E ela tem poesias lindíssimas. Como Sim. tem várias outras pessoas com ela que fazem coisas maravilhosas. Tem o Paulo Santarém, se não me engano, é Santarém. Ele desenvolveu uma forma de se comunicar com as pessoas utilizando o código Morse. Entendeu? Olha, se comunica assim. Eu não sei o código Morse, entendeu? Mas assim, do jeito que ele faz, até eu sei, consigo fazer, né? Ou seja, qualquer pessoa consegue se comunicar com o outro se você tiver essa abertura interna para aprender com o outro. E além da abertura interna, a humildade também, né? Porque às vezes a gente vai ficando assim, sabe, eu sei tudo, né? Estou mexendo aqui como se tivesse com uma gravata, né? Mas assim, me arrumando, né? Sei tudo, né? E estou levantando da cadeira, vocês viram? Porque quem sabe tudo está lá em cima. Está tão lá em cima que a gente nem consegue chegar perto porque não alcança. Então, não, né? Humildade faz parte. Não consigo trabalhar com pessoas com ela, não consigo, né? E por aí afora. Respondi, Dani? Sim. Até, Vânia, olha como essa. Eu achei bem importante, porque as pessoas estão perguntando sobre o atendimento, né, com o psicólogo, a importância, né, de ter esse Uhum. acompanhamento. E aí a Priscila Adolfo está perguntando se não tem nenhum vídeo, algum texto ou alguma dica para portadores de ELA que não querem fazer psicoterapia, porque faz anos que o neuro disse para minha mãe fazer, mas ela se recusa. Então, ela disse que não precisa. E ela queria alguma dica, Certo. alguma coisa que ajudasse. É, algumas pessoas pode ser que não precisem mesmo. E, e algumas pessoas precisam do quê? Da família, dos amigos, da igreja, né? Da religião, da fé, né? Para não falar a religião, porque tem uma série de controvérsias, mas da fé, né? E se resolvem internamente. E algumas pessoas não se resolvem internamente e também não querem passar pelo processo psicoterapêutico. Então, o que fazer? Vamos ver o que é possível fazer em casa com essa pessoa. Para isso, a gente tem a comunicação e a linguagem do sentimento. Precisa escutar bem essa linguagem e estar integralmente com a pessoa para conseguir compreendê-la. Então, que dica que eu poderia dar para você? Olha, uma coisa que me ocorreu aqui, é, que às vezes a gente faz uma série de atividades com as pessoas com ela e às vezes até esquece, né? Mas, por exemplo, você vai assistir um filme, você sabe que estilo de filme que a sua mãe gosta. Vai assistir um filme com ela e depois vai falar, mãe, nossa, você viu aquele personagem lá, o que que fez, olha, tal, papapá. Você vai falar o que você percebeu do filme, ou de alguém que te chamou a atenção, e vai escutar o que a sua mãe tem para expor também. A partir daí, esse canal de comunicação, ele vai se abrindo e vai se fortalecendo. Pode ser que a sua mãe chegue para você e fale depois, que ela se sentir internamente à vontade. Filha, eu não estou bem hoje. Puxa, eu estou muito triste hoje. Pode ser que ela te fale isso, né? Só que é um processo, e esse processo nem sempre ele é rápido. Às vezes ele é muito lento. E aí a gente acha que não está dando resultado, e fala, opa, vou parar com isso, não vou mais fazer assim com a minha mãe. Mas pensa, o que a sua mãe gosta? É a leitura de um livro? Leia para ela, né? E converse, discuta o que está acontecendo naquela história com a sua mãe. Pode ser uma novela,
né? Nossa, porque, né, a novela tá mais fácil, às vezes. Vai conversar com a sua mãe. O que você achou, mãe, da novela hoje? Nossa, você viu o que a Tereza Cristina fez? Né? Tá passando fina estampa agora, né? Então, viu o que fez a Ruivinha do Totalmente Demais? Nossa, e aí, veja, ela não está falando propriamente dela, mas ela pode vir a falar dela por meio desses atores, dessas atrizes que estão desenvolvendo e vivendo um papel na televisão, no livro, né? Então, desse jeito, eu acredito, eu não sei se eu cheguei, se deu para entender a dica, mas acho que são essas questões assim do dia a dia mesmo que a gente precisa inserir e tirar aquilo que pode ser bom, saudável para todos, né? Olha, eu acho que aqui de pergunta, Vânia, é mais assim, as pessoas elogiando, complementando alguma fala sua, né? Quando você respondeu algumas coisas. Uhum. E acho que falando da irritação, né? Que tem muita gente falando, e tem algumas coisas assim. é, do cuidador, né? O quanto o cuidador também fica irritado. E aí eu não quis entrar muito porque eu não sei se a gente pode deixar para outra, né? Para outra live que a gente vai falar É, especificamente de cuidadores, né? E aí tem é, uma é, aqui que é a uhum. Graziele Caberlin, ela fala que tem horas que dá vontade de quebrar o Toby, porque minha mãe só briga como com todo mundo. Então acho que é mais essa É, questão, né, a irritabilidade mesmo, né? Não, mas não quebra o Toby, não, por favor, tá? O Toby é muito caro. Não, 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 não. Não, Toby não. É, mas às vezes dá vontade. Mas só o fato de você falar que você sente vontade, às vezes, já alivia. Se puder falar para alguém, melhor ainda. Claro que é importante que essa pessoa que você for falar, pode ser alguém da família, que saiba te ouvir. Senão vai falar assim, pelo amor de Deus, como você vai fazer isso com a sua mãe? Né? Não, é importante que a pessoa saiba ou aprenda com você mesmo a escutar o sentimento que está por trás das suas palavras do querer quebrar o tobe, porque a sua mãe só fica brava, só, entende? Ela pode estar revoltada por conta da doença, e assim, essa revolta está durando há muito tempo. E pode durar muito tempo, a revolta, a raiva, né? Então não dá para ela falar outra coisa a não ser ficar xingando, ficar brava, né? Mas o fato de você falar é importante, né? Talvez a sua mãe esteja precisando falar um pouco mais. Para conversar, como foi aquela resposta que eu dei para. Esqueci o nome dela logo no começo. Veja se dá para fazer isso. Se não der para você fazer, veja algum irmão, às vezes uma tia, outra pessoa que não está tão envolvida diretamente, porque isso a Dani vai falar semana que vem. O cuidador, claro que ele sofre muito, né? E às vezes tem algumas situações que não tem como ele intervir. Então é preferível que venha uma outra pessoa da família que não esteja tão envolvida emocionalmente com a pessoa que está cuidando, vem e fale: nossa, mas por que você está tão brava desse jeito, né? Tá brava? O que está acontecendo? Nossa, olha, você está pensando isso mesmo? Nossa, tal, enfim. Confie, fale e seja, né, essa interlocução que você vai fazer precisa que seja lá do fundo do seu coração. A gente decorar alguma coisa para falar não resolve nada, né? Quando você está ali com a outra pessoa. Então, deixa o seu coração falar, deixa o seu sentimento sair, né? Eu acredito que é como você deixou agora, dá vontade de quebrar o tobe, né? Mas alguma coisa assim que possa ajudar e ver o que está por trás disso, né? A gente sabe que tem uma série de questões profundíssimas por trás dessa expressão de raiva dela. E isso precisa ser encarado que é assim mesmo, ela está com raiva, né? E entender, compreender o porquê, como ajudá-la, né? Vamos ver se eu respondi mesmo.
acho que assim, até a Neide Neide França, ela complementa falando aqui, doutora, quando eu falo que precisa trabalhar primeiro a equipe multidisciplinar, cuidadores e familiares, é porque eu vejo que eles são a porta para que o paciente se comunique. O paciente precisa sentir que ele não é peso para ninguém e que ele pode contar com todos. Então, acho que é isso, né, Vânia? Essa questão que você estava falando aí. A Neide tem uma visão muito linda, assim, muito bacana, viu, Neide? E é isso mesmo, na verdade é isso, né? A gente acaba esbarrando numa série de problemas graves, né? Por exemplo, por mais que o psicólogo queira, às vezes, trabalhar com a equipe, às vezes não é possível. É necessário, mas às vezes não é possível, né? Mas isso eu diria que é uma questão de saúde pública mesmo, sabe, Neide? Puxa vida, seria excelente que a equipe pudesse ser trabalhada para conseguir lidar com o paciente, porque realmente ele é a porta de entrada mesmo para esse contato, né? Só que nem sempre, a gente esbarra por tem muitas barreiras, né? Mas o ideal é isso. E às vezes não dá para fazer o ideal, a gente busca fazer de uma outra maneira que possa contemplar essas necessidades para facilitar a vida do paciente. E eu não sei o nome de ninguém, hein? Aqui só os que a Dani está falando. Porque aparece tudo assim, usuário do Facebook. Ah, é, o que está sendo legal é assim, eu não sei se o Jorge falou no dia que ele fez a abertura, 1º de junho, se não me engano. Acho que foi 1º de junho, né, que o Jorge falou. Eu não sei se ele falou da mudança que teve como eu diria, na parte tecnológica das lives. Então tá de um jeito legal, tanto é que a Dani pode mediar as perguntas e facilita demais, como aconteceu ontem que falaram, né? Falou o Jorge, a Sil e o Marcelo, né? Então, assim, essa mudança eu acho nossa, que foi muito bacana. E tem até um negocinho que passa aqui, umas letrinhas que passam aqui, eu não sei se passa para vocês, ó, vou ler. Torne-se um anjo da procura. Acesse www.procuradaela.org.br e saiba como participar. Fica passando assim, ó. Aqui. Passa para você também, Dani? Sim, sim. É? Será que para o pessoal de casa também passa? Isso é novo, gente. Eu não sabia que era assim, não. Tá ótimo. Muito Assim, acho legal. que é um bom momento, né, Vânia, para a gente falar da importância, né, de quem gostaria de ser um anjo aí, né, da procura. Nossa. É porque é tão necessário, né? É tão necessária essa ajuda, é muito necessária. Vital, às vezes, né? Quando a gente pensa num respirador, num BiPAP, que um paciente precisa, e às vezes ele não vem na hora, e a associação prontamente vai fornecer esse BiPAP. E é vital, né? Hoje nós estamos vendo essa situação, né, tanta gente falando de respiradores, né? O quanto é necessário em função da Covid-19, né? E só que muitas pessoas como ela passam isso, né? Precisa, necessita e não vem, né? Sem falar que para comprar até para alugar é muito caro. E uma outra coisa que eu não falei, mas que eu vou falar agora, ela é uma doença muito cara, gente. É muita gente envolvida para cuidar de uma pessoa. E nem todo mundo tem o convênio médico, né? Então, assim, são muitas questões que eu diria que, se a gente parar para pensar nessa transformação toda do mundo que está acontecendo, a gente pode incluir essa luta, né? Todos têm direito à saúde, isso está escrito lá na Constituição. Todos, saúde e educação, todos têm direito. Então, por que que um tem BiPAP e outro não? Por que que um recebe rápido, outro não? Por que que um nunca recebe? A associação que precisa
interceder e ajudar a manter a vida daquela pessoa. Então, são situações graves que a gente vive e que talvez a pandemia esteja ajudando para a gente enxergar, né? Enxergar e falar, não, é assim mesmo, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu aqui, uma formiguinha? Não, uma formiguinha ajuda. Eu li até uma coisa hoje, gente, peraí que eu vou pegar. Foi no grupo da Ela Familiar. Cadê? Eu vou ler para vocês, eu achei tão lindo. Olha, vou ler para vocês. Um sapo decidiu chegar no topo de uma árvore. Os outros sapos gritaram: é impossível, é impossível. Mesmo assim, o sapo chegou no topo. Mas como? Simples. Ele era surdo. E ele pensava: todos estão me encorajando. Eu preciso chegar lá em cima. Aí, a, como eu diria, o mote da história, né? Se você quer alcançar seus sonhos, seja surdo para pensamentos negativos. Eu achei isso tão lindo, está escrito com uma letrinha tão bonita também. Foi o Zé Carlos que mandou, no grupo da família Ela 8. Muito legal. E é verdade isso, né? Olha, ele não estava escutando nada, né? Mas assim, sonhos, para você alcançar seus sonhos, seja surdo para pensamentos negativos. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, a vida da outra pessoa, a vida da coletividade, né? Sem preconceito, sem tanta coisa que a gente vai acumulando na gente e acaba separando a gente da outra pessoa, do outro ser humano, né? A gente vai pondo umas roupas assim, sabe, uma em cima da outra, e quando vê não dá nem para abraçar outra pessoa, porque aquela pessoa não sei o quê, né, a gente vai arrumando. Então vamos nos despir dessa roupagem toda e vamos ser nós mesmos, né? Vânia, ó, acho que para encerrar as Hum. perguntas, a Sandra Brossi, ela falou que eles acabaram de receber o diagnóstico do marido dela. E aí ela fala como conviver com uma doença que não conhecemos. Eu acho que é importante, talvez, não sei se ela seja nova no grupo, né? Que aqui ela vai encontrar muito acolhimento, que a gente está aqui para Isso, ajudar. Então, acho que seria só importante, só para você fazer o fechamento, né? isto. Então, primeira coisa, você não está sozinha. É importante, isso dá uma sensação de pertencimento, né? Eu pertenço a um grupo, então eu não estou sozinha. Então é importante entrar na associação, perguntar, fazer amizades, conversar com os profissionais que estão disponíveis, conversar com o marido, a esposa, o filho, a filha que já viveu essa situação, né? Sem medo de perguntar, sem medo de perguntar. Não se censure nesse momento. Pergunte e peça ajuda no momento que você precisa. Por quê? É uma jornada longa, é uma jornada árdua, é a realidade, mas você não está sozinha. Você, seu marido, a sua família. Então, tem com quem contar. E conte, então, conosco, né? Conte com a Associação Procura. Vamos terminar, então? Sim. Já é meio tarde. Todo mundo perdeu a novela hoje, hein? Sem Tereza Cristina no pedaço. Vamos terminar, então. Dani, super obrigada, viu, pela mediação. Nossa, muito legal. Gente, assim é muito mais gostoso. Com uma outra pessoa que vai vendo as perguntas, é muito mais tranquilo. Amei essa Sim. nova, não é? Legal? Esse novo É, formato das lives, amei. Estou até animada para então, só fazer outras. queria só assim, Vânia, pedir desculpas se eu perdi alguma É. pergunta, porque às vezes vem numa Ah, velocidade e eu fui tentando responder todas, mas caso ficou isso. alguma para trás, depois você pode olhar, né, Vânia, e tentar Isso responder, não sei. é. Engraçado, né? Vocês podem mandar pergunta de novo para mim se vocês quiserem, porque às vezes eu não entro no Facebook porque não dá tempo, né? Mas pode Uhum. mandar para mim, que eu de vez em quando eu olho e vejo se tem alguma coisa específica para mim, tá? A Dani está disponível, o Marcelo está disponível, né? Somos três psicólogos.
tem outros profissionais também. O importante é não deixar de perguntar, né? O importante é fazer contato, o importante é ir atrás das perguntas, porque se você vai atrás dessas perguntas, você vai encontrar as respostas. Então, assim, como a Dani está falando, né, pedindo desculpas porque pode realmente, isso acontece muito, porque são muitas colocações, e às vezes a gente acaba deixando uma ou outra, mas vocês insistam, isso é para tudo, não só para a live de hoje, para todas as lives e para a situação como um todo na vida. Insista, persista. Vamos parar então? Então, Dani, obrigada. Todos vocês que estiveram presentes, muito obrigada, também pelo carinho, né, de vocês, que é importante a gente receber, sim, esse carinho, é muito importante, isso dá forças para a gente continuar essa tarefa, que não é simples, é uma tarefa árdua também para o profissional, né, mas agradeço vocês, agradeço a Associação Procura da Ela, a Dani de novo, a todos os profissionais que fazem parte, estão imbuídos de boas intenções e de muito conhecimento para cuidar das pessoas e atender as pessoas que estão precisando. Um super abraço, boa noite, fiquem bem. E eu vou ver como que eu saio daqui agora. Onde que eu sair? Eu vou descobrir agora, tá? Se eu demorar, vocês não se assustem. Um super beijo a todos. E um beijo especial para o pessoal do grupo da Ela 8, para o pessoal, gente, tem um monte de gente, pediram até abraços para eu dar. Um abraço para o Ademir, para a Vivi, para o Léo. Olha, ixi, tem um monte de abraços, gente, eu não vou poder agora dar para todos. Todos sintam-se abraçados, virtualmente, e quem sabe pessoalmente, logo a gente consiga se abraçar como nós gostamos, né? Essa fase vai passar, e nós vamos passar por elas e vamos chegar inteiros, bem e saudáveis para continuar a nossa jornada. Um super beijo para vocês e obrigada pela presença. Obrigada, Dani. Obrigada, Vânia, obrigada a todos vocês. E dia 18 vai ter a minha live, né? Que a gente vai falar Dia sobre, 18. sobre a rotina, né? Do cuidado com a pessoa. Nossa, perdi o título aqui, mas vai ser direcionada para vocês, cuidadores. Então, acho que vai ser bem legal. A Vânia vai estar comigo, também atenta às perguntas aí. E é isso. Boa noite para todos vocês. Foi um prazer estar aqui. E obrigada, Vânia, por estar com você também. Beijo. Beijo, Beijo. pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.